Você voltou com os dedos normal? Voltou, né? Você foi no Mutante ontem? Eu voltou com a mão normal, então tá bom. Estenda essa mão para cá, vamos orar pelo pastor Dalmon. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu filho e que nessa noite o Senhor possa continuar usando o teu filho e que, como instrumento do Senhor, ele possa ser usado a nos levar a um entendimento sobre a vida a dois. Nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor está nos dando, em o nome de Jesus. Amém. À vontade. Amém. Graça e paz, boa noite para todos. O negócio aqui hoje está chique, rapaz. A canequinha toda. Mas a caneca também é brinde? O quê? Sua Bíblia? Tá bom. Ô, Renato, pode abrir, tá? Daquele slide, se puder. Já está aí? Ok. Tá dando para o pessoal ler aí? Sim ou não? Eu sempre começo as minhas palestras, nos lugares que eu vou, perguntando, questionando. Eu aprendi a questionar e eu gosto muito de questionar. Eu acho que a própria Bíblia, a gente lê Bíblia, não é para a gente saber mais, não é para a gente aplicar teologia, mas é para a gente questionar, né? Então, eu já quero começar com esse questionamento. Você quer ser útil ou você quer ser importante? Ser útil ou importante? O que faz sentido? É muito importante a gente buscar o que faz sentido, né? E quando a gente se relaciona a dois, aí a gente tem um problema maior, porque agora as coisas não podem fazer mais sentido só para mim, só para o que eu acho, para o que eu creio, para o que eu gosto. E essas duas palavras, elas têm um sentido muito interessante, a formação delas, etimologicamente. Ser útil é trabalho, ser útil está ligado muito à questão de trabalho, né? A função, a desprender esforço. E ser importante não é o que você faz. Ser importante não é o que você faz para mim ou por mim, mas é um conjunto de coisas, inclusive, que você faz, mas muito mais do que você é. Tem muitos casais que sentem-se, às vezes, pelo menos um dos cônjuges, sente-se como se estivesse morando com um alienígena, ou como se estivesse morando com um inimigo. Quantos aqui assistiram aquele filme, Dormindo com o Inimigo? Alguém já assistiu esse filme? Esse filme fala de um cara com um problema muito sério, né? Com um transtorno mesmo. Então, a diferença básica, a diferença sutil que existe entre ser útil e ser importante, é que ser útil é o que você quer que eu faça por você? O que eu posso fazer por você? E ser importante é quem eu posso ser para você. No encontro de Moisés, o que é isso, gente? Clube? No encontro de Moisés com o Senhor Deus, Moisés questionou a Deus, ele disse: Senhor, como é que eu vou falar do Senhor lá no Egito, sendo que ele já tem muitos deuses? Qual é o seu nome para eu poder falar para Faraó? E Deus falou para ele assim: Errie, Axê, Errie, que é aquele famoso tetragrama que as pessoas transformaram num anagrama, transformaram num acróstico e traduziram por Jeová, por Javé.
Mas, na verdade, é uma frase, né? É uma frase, e essa frase quer dizer: eu sou, ou me tornarei, aquele ou aquilo que tu queres que eu me torne. Vocês estão vendo como que o sentido do nome de Deus é muito mais completo? A própria palavra amém é também um acróstico, significa: o meu Deus é fiel para cumprir em mim todas as suas promessas. Amém não é uma pergunta, é uma afirmação, mas muitos pregadores e muitos palestrantes dizem amém. Aí as pessoas, amém, perguntam, mas amém é uma afirmação. Então vejam que Deus está respondendo uma questão para Moisés. Moisés está dizendo: quem o Senhor será? Ele não está perguntando o que o Senhor vai fazer. Mas ele está dizendo: quem que o Senhor será? Deus já está dizendo que será útil. Mas Moisés ainda não sabe que Deus será importante, e muito importante, nessa caminhada. E aí na caminhada 2 também, é importante a gente se perguntar de vez em quando: será que eu estou sendo útil? Ou será que eu estou sendo importante? Tem relacionamentos que demoram aí 30 anos, e depois vão se desgastando, por quê? A gente não para pensar, ou a gente não se esforça para ser o que o outro quer. E muita gente diz: olha, eu casei para ser feliz. Será que você casou para ser feliz mesmo? Muita gente diz: eu não casei para separar. Óbvio. Mas o certo é que, eu não sei se você tem acompanhado dados, né, você tem acompanhado estatísticas, mas agora, nesse tempo difícil, tem muita gente se separando. E o que é que faz um casal se separar? O que faz uma família se dissolver? Irmãos, isso é multifatorial. Isso é multifatorial. Nós não podemos pegar, colocar numa caixinha e dizer assim: olha, é isso. Já tiveram estudos, pesquisa, tem artigos científicos sobre isso. Você pode procurar, que você vai encontrar na internet sobre isso, das pessoas estudando esse comportamento de se separar. Mas tem artigos também estudando esse comportamento de se juntar. O que é que faz com que um casal se una e constitua uma família? Então, é uma pergunta para que você vá para casa hoje refletindo sobre ela. Você está sendo ou você está fazendo pelo seu cônjuge? Um dia um colega meu me disse assim: rapaz, eu trabalho, eu trago dinheiro para dentro de casa, eu compro comida, eu faço isso, aquilo outro. Eu não tenho o retorno da mulher. Mas em compensação, nós maridos, nós homens, depois nós teremos um ponto da nossa palestra, numa segunda aqui, que nós vamos falar sobre eles e elas. A diferença deles, a diferença delas. E por mais que a gente já tenha feito curso, Casados para Sempre, encontro de casais, palestras, cultos e tantas outras coisas, a gente acaba ainda com uma lacuna em branco, a gente acaba com a interrogação, sem saber quem somos no casamento. E muitas vezes nós homens, a gente acaba sendo um verdadeiro cavalo. A gente acaba sendo somente um provedor, e aí a gente se esquece de tantos detalhes. O apóstolo Paulo chega a dizer que é tão sério isso, me parece que em Efésios capítulo 5, que o fato de nós tratarmos as nossas esposas com rispidez, com falta de educação, bloqueia a nossa oração. Pedro, né? Está escrito isso lá. Hoje vai ser bem participativo, hoje nós vamos conversar bastante aí. Tá bom? Vamos lá, vamos andar? Vai lá, Renato. Então, nós estamos falando de saúde familiar, né? E vamos falar de saúde hoje em 3 níveis. Hoje nós vamos ficar só no primeiro nível. Vamos ficar só no nível do corpo. São 3 níveis: corpo, alma e espírito. Saúde, a gente precisa ser sarado nesses 3 níveis. A gente precisa fazer a manutenção desses 3 níveis. E hoje nós vamos ficar no primeiro nível. Então nós estamos lá no corpo. E aí vamos aproveitar
Alguém vai abrir para nós na primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Primeira de Timóteo, capítulo 4. Vamos achar aqui. Ok. 1 Timóteo, capítulo 4. Eu pus o 8 em vermelho porque eu quero destacar o 8. O 8 vai falar de corpo. O 8 vai falar de físico. Olha só que interessante sobre isso, né? Como a palavra de Deus é atual, como a palavra de Deus está sempre viva, então essa carta está viva, essa palavra também está viva para o nosso tempo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 3 coisas chamam minha atenção nesse texto. A primeira coisa é que Paulo está falando em nome do Espírito Santo. É importante a gente notar isso. Qual é a chancela? Quem está autorizando Paulo? Quem está guiando os pensamentos e as palavras de Paulo para falar para Timóteo? Então, Paulo está falando movido, ou guiado, ou consolidado pelo Espírito Santo, chancelado pelo Espírito Santo. E ele fala aqui de pessoas que proíbem casamento e proíbem comida. Olha para você ver, leis de homens. E ele chama isso de um tempo de apostasia. Será que nós temos vivido isso por aí? Será que tem gente que tem pregado contra o casamento? E tem dito que casamento é uma instituição falida, igual eu já ouvi? Que casamento é coisa de família patriarcal e nós não vivemos mais no patriarcado? É claro, irmãos, que existem muitas coisas no Velho Testamento ou no Antigo Testamento que são contextuais. Você quer um exemplo de coisas que são contextuais? Existe um livro, já falei, acho que eu falei sobre ele aqui a semana passada, chama A Ética do Sinai. Esse livro é muito bom porque ele explica que a maioria das leis que o povo tinha no deserto eram leis higiênicas. E tem muita gente tomando essas leis como espirituais, como místicas. Leis higiênicas. Você imagina 600 mil pessoas e depois nasceu mais um monte de gente e falta d'água. Gente adoecia todo dia, tinha peste, tinha praga no meio do povo, tinha morte todo dia. Tenta imaginar. Então eram leis higiênicas. E aí, de acordo com cada cultura também, as leis higiênicas também funcionam de formas diferentes. Chegou ao ponto de alguém um dia dizer para Jesus, Jesus, esses discípulos seus são muito sem educação. Eles não lavam a mão para comer. Olha que bagunça. Jesus disse assim, olha, vocês estão enganados. O mal não é o que entra pela boca. O que entra pela boca vai para o intestino, vai para lugares escusos, vira esterco. Mas, porém, portanto, entretanto, aquilo que sai da boca é que é problema. Aquilo que sai da boca é que adoece. Aquilo que sai da boca é que mata. Aquilo que sai da boca, que muitas vezes é um dardo. E palavras são sementes. Palavras são sementes. Elas podem ser sementes boas ou sementes ruins. Palavras podem ser semente de joio ou pode ser semente de trigo. Elas podem ser alimento ou elas podem matar alguém. E
Quantos de nós, na nossa relação, na nossa família, no nosso casamento, já não ouviu palavra que machucou, que magoou? E quantos de nós também já não liberou? Muitas vezes a gente fica nessa ideia de comiseração, né? Ah, mas foi fulano, foi ele que fez, foi ele que falou. Mas e a gente? O que a gente faria nesse lugar? Paulo usa a palavra aqui, usa o termo aqui que aparece também, que é piedade. Quando você vai olhar o dicionário, né, sobre piedade, ali no dicionário, né, fala que é devoção à religiosidade, a tudo que se liga à religião, mas também é uma preocupação, é um amor lançado para o outro, com relação ao outro. É empatia. Quando a gente vai ler isso aqui, a gente vai ver que Paulo está falando de empatia, sobre ser misericordioso, sobre cuidar do outro. E aí Paulo está falando sobre exercício físico. Ele observa ou observou certamente algum atleta e ele diz, olha, o exercício físico de nada vale, irmãos, no tocante a coisas espirituais, a reino de Deus. E ele não está desvalorizando de todo, não. Ele está falando, fazer isso, continua fazendo exercício físico, mas tem algo que supera o exercício físico, que é a piedade, que é a empatia, que é o cuidado pelo outro. Eu atendo muitas pessoas, muitos casais, e tem mulheres que reclamam que o marido só trabalha. Aqui só tem casados? Sim ou não? Todo mundo aqui é casado? Renato também? Renato não, aí, tá vendo? Tem um penetra já no meio. Mas vai ouvindo para você aprender, viu? Vai ouvindo para você aprender. Esse camarada também, vai ouvindo para vocês aprenderem. Então, o que acontece? As mulheres reclamam que o cara trabalha, traz dinheiro para dentro de casa e tudo mais. Mas deixa a desejar. Deixa a desejar no carinho, deixa a desejar no gesto, deixa a desejar na própria relação. Né? E o apóstolo Paulo fala, não para com esse negócio, não deixa de fazer, não deixa de se relacionar sexualmente mesmo, para que o diabo não se aproveite disso. A gente sabe, está lá na Bíblia, a gente cansou de escutar isso, mas a gente faz, a gente pirraça e faz. A gente vai contra uma lei que é natural, é tanto quanto ter vontade de comer, ter vontade de beber água, de tomar um suco, de comer uma fruta. Isso está ligado diretamente à nossa libido, à sexualidade. Depois nós vamos falar também, numa outra segunda-feira, nós vamos estar falando sobre isso. Mas hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o corpo. O nosso corpo é algo fora de série. Então, Paulo está falando sobre preocupar-se com o outro. Olha, continue fazendo exercício físico é bom, mas o exercício físico não vai manter seu casamento. O exercício físico, você tem um bom físico, bonitão, isso não vai manter seu casamento. Você sabe por quê? Porque um dia, eu falei aqui na outra segunda, um dia o príncipe vira sapo de novo, a princesa torna a virar plebeia, né? As coisas já não são mais como eram antes, as coisas vão mudando física, psíquica, corporalmente, biologicamente. Quem aqui tem mais de 50 anos? Pois é, você que ainda não tem, você viu que foram poucos aqui, né? Você que ainda não tem, você vai ver que cada ano depois que você passa dos 40, você começa a sentir que você vai tendo perda. Opa, já não sou mais aquele menino. Já não aguento mais pegar aquele peso. Eu já não consigo mais fazer aquelas coisas que eu fazia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o físico vai passar, ele é só bonito quando você está exercitando. Mas exercite também a sua misericórdia, exercite também a sua empatia, exercite também esse seu olhar para o outro, sobre o outro. E o que ele representa para você, não é o que ele faz para você. Quando eu falei com um pastor amigo meu, no início da minha conversão, eu falei assim, rapaz, eu preciso casar, porque eu estava sozinho em Patinga, solteiro, meus pais foram embora, sem trabalho, passando aperto, morando na casa dos outros. Eu falei, eu preciso casar, que eu vou resolver meus problemas 100%. E ele falou assim, como? Eu falei, rapaz, eu vou ter uma mulher,
vai fazer comida para mim, vai lavar minhas roupas, eu vou ter uma casa para morar. Ele falou, cuidado com isso, cuidado. Porque se você falar isso para aquela figurinha lá, ela vai falar que você está querendo uma empregada. Você está precisando de uma empregada, não é de uma esposa. Então, queridos, o físico, o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção sobre o físico, é preciso fazer sim. Irmão, deixa eu contar um negócio, deixa eu contar um pecado para vocês aqui. Eu sou tão falho, mas tão falho, que a primeira pergunta que eu faço para os meus pacientes na clínica é se eles estão se exercitando fisicamente. Está se alimentando bem? Está dormindo bem? Está se exercitando fisicamente? Por quê? Porque muitas vezes o problema que a pessoa traz, a demanda que a pessoa traz, não tem nada daquilo que ele está imaginando, que é comportamental, que é psíquico. É coisa de hormônio, é coisa do corpo. Muitas vezes. A tireoide, por exemplo, a questão do hipo e do hipertiroidismo, causam problemas seríssimos, a ponto da pessoa achar que está em depressão, que está com depressão, que está com problema mais sério, que está com bipolaridade, que está com síndrome de borderline, de tão séria que a coisa é. Então, o corpo é muito complexo. Daqui a pouco eu vou tentar ver se o menino consegue abrir para nós ali um site ali bem interessante, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode, se você lembrar, pode ir falando. O que você lembra mais que a Bíblia fala sobre corpo? Eu fiz de propósito. Tem milhares de versículos sobre corpo. Ou o que você já aprendeu sobre corpo também, de repente, na ciência, que você pode falar, que você pode compartilhar também hoje. Eu fiz de propósito para que a gente possa conversar hoje, para a gente ter um bate-papo sobre isso. O que você pensou aí? O que você lembrou a respeito de corpo? O que você já confirmou lá na Bíblia, ou em algum livro que você leu sobre corpo? O que mais você pensou sobre o corpo? Eu falei aqui sobre o exercício físico para dar um start, mas quem sabe você pensou em alguma coisa? Você pensou, pode falar. Não pensou? Sabe me fazer passar vergonha? Quem pensou em alguma coisa? Você pensou, varão? Então fala para nós. Eu vou levar o microfone aí, para que todo mundo escute. Não está falando fora assim, mas o nosso corpo tem 208 ossos. Eu lembro sim. Nosso corpo, que eu li. Interessante. Olha só que coisa. Vocês sabiam disso, irmãos? Eu não sabia, que eu já esqueci. Eu fiz 2 anos de anatomia, mas eu não lembro disso mais não. Não lembrava disso mais não. Está vendo? Olha que coisa interessante. Ele já leu, né, que o corpo tem 208 ossos. Agora eu vou te pegar. Onde é que fica o menor? Dentro do ouvido. É o estribo, tá? Essa aí eu lembrei, tá? Porque eu já vi esse ossinho. É o menor osso do corpo, fica lá dentro do ouvido, tá? Do ouvido interno. Então vamos falar de corpo. Ao falar de corpo, é interessante a gente também lembrar de osso, né? O que o osso é para o corpo? Sustentação, olha que coisa interessante. Estrutura. Quando você constrói um prédio, você constrói um alicerce, não é verdade? Você faz um alicerce, e se você tivesse um olho de raio-x para conseguir projetar esse olhar no prédio, você ia ver o esqueleto do prédio, não veria? Você veria os vergalhões, você veria as amarras, né, o cimento que foi colocado, as pedras, você veria tudo isso. Então, olha que importante isso, né? A estruturação do nosso corpo, a sustentação do nosso corpo está nos ossos. Olha que interessante, né? Olha como que é a função de cada órgão, de cada víscera, de cada parte do corpo, né? Quando a gente vai pensar no coração, por exemplo, né, já é uma outra função. Quando a gente vai pensar no cérebro, por exemplo, é uma outra função. Quando a gente vai pensar no pâncreas, é uma outra função. Alguns desses órgãos do corpo, a gente vive sem eles. Vive ou não vive? Por exemplo, tem gente que tem um rim só. Eu conheci 2 rapazes essa semana, 2, que só tem um pulmão funcionando, né? O outro está lá, mas segundo eles, ele murchou, ele está murcho. Então, o fígado já é um órgão que se regenera. Eu conheço uma pessoa que teve xistose no fígado, e a xistose praticamente comeu o fígado dele até na metade.
fez um tratamento pesado, um tratamento muito forte, o fígado dele se restaurou, se reconstituiu. Aqui, pode olhar no celular também, tá? Pode olhar no celular, pode consultar o Dr. Google. Hoje vai ser bem light mesmo. Nós vamos linkar a Bíblia hoje com o nosso conhecimento. O que mais que alguém pensou aí sobre corpo? Muito obrigado, irmão, por sua participação. Nas nossas próximas palestras, nós vamos ter prêmio, tá bom? Para essas participações assim mais ativas. No corpo humano, uma pergunta para você. No corpo, você acha que existem órgãos que são mais importantes ou que são menos importantes? Você acha que existe órgãos que são mais importantes e menos importantes? Você acha que não, irmão? Não? Então o que Paulo quis dizer que quando ele vai falar sobre o corpo, ele diz que nós damos mais valor àqueles que, como é que é, pastor João? Fala lá. Hã? Mais valor àqueles que são ocultos, aqueles que são considerados menores, aqueles que são considerados até menos importantes. A gente fica assim, se perguntando, né? Alguns órgãos que a gente tem, algumas coisas a gente tem. Eu perguntei para o meu professor de anatomia um dia, eu falei assim, e o apêndice? Você deu uma aula aí sobre apêndice, fora de série, né? Para que serve apêndice? Ela falou, só serve para doer de madrugada e levar a gente para fazer cirurgia. Mas não é, brincadeira dela, claro, né? Mas não é. Esse dedinho mindinho do pé aqui, o pastor Steffes, que também é médico, ele fala o seguinte, você não dá valor para esse dedinho, né? Você nem nota que ele está aí. E geralmente, eu não sei se você já notou, você conhece um dedinho mindinho do pé que é bonito? Você conhece? Eles são horríveis. A unha dele é o trem mais feio do mundo. Cheio de micose, encravado. O formato dele ele é chato, ele é assim, ele é amassado. Né? Ele é bicudo, parecendo a cabeça de um peixe, ele é todo... Você nem percebe que ele está aí, né? Não dá muito valor. Mas que valor a gente dá a ele quando, numa madrugada do mês de junho, de inverno, bastante frio, a gente acorda apressado para ir ao banheiro, escovar o dente, ou para fazer xixi, ou para sair para o trabalho de alguma forma e tal, e a gente bate ele na quina do pé da cama. Ou na quina do portal. Aí a gente, opa, ele está aí, está vivo. Porque ele fica até piscando. Ó. Ele bate lá no ritmo do coração. E ele te mostra que está vivo. Né? O que mais que você se lembra? O que mais você se lembra da Bíblia? Quando a Bíblia fala de corpo, quem lembrou? Quem lembrou mais alguma coisa? Quem foi estimulado e pensou em mais alguma coisa aí sobre corpo na Bíblia? O corpo é o templo do Espírito Santo. Olha que lugar interessante, né? O que é o templo? O templo é só um invólucro. A igreja somos nós. Eu falei na segunda que eu vim. A igreja somos nós. Depois que a gente sair daqui e fechar o templo, a igreja continua, a festa continua. O culto continua. Isso é fato. Porque o culto está dentro da gente, o Espírito Santo está dentro da gente. O que é um templo? Vamos ver o que é o templo. O que é um templo? Hã? Isso, construção, edificação, onde os irmãos se reúnem, o que mais? Uma definição mais geral de templo, ou mais rebuscada de templo. Fica à vontade para poder falar. Hein? Basileia. Então, pastor João, o que é isso? Você usou uma palavra grega aí agora, então vamos lá. Explica esse negócio para nós. Lá do tempo do seminário. É um conjunto de coisas para encontros. O corpo é um conjunto. Se faltar parte desse conjunto, nós temos um problema. Você falou de base. Tira a base desse templo para ver o que acontece. A base. Isso. Construção. Né? E aí você tem achei interessante essa palavra aí, viu? Um conjunto de coisas. Você está vendo que o seu corpo é colocado em um conjunto? O seu corpo é movido, direcionado por algumas vezes, e na questão do casamento, na questão da família, é por mais vezes, é por muito mais tempo. O que mais que nós podemos lembrar? Já falamos que o corpo é o templo, já falamos da estruturação do corpo. O que mais?
O que mais vocês se lembram aí? Hã? Vamos lá, irmãos. Vamos fazer um bate-papo, vamos fazer um ping-pong legal. O que mais você lembra? Pode ser científico, como o irmão lembrou, pode ser algo da Bíblia, mas o que mais você lembra? Sobre corpo. Estamos falando sobre corpo. Tem uma coisa interessante sobre corpo também. O apóstolo Paulo, ele compara a igreja ao corpo, e ele chama essa comunidade cristã, essa igreja, esse grupo que se reúne, esse conjunto de coisas e pessoas, ele diz que é o corpo de Cristo. E ele fala que nós somos membros uns dos outros. É interessante, mas como é que eu posso ser membro um do outro? Eu posso ser membro... Basileia, reino ou domínio. E um reino, você pensar bem no reino, não é um conjunto? Conjunto de coisas, de leis, de pessoas, né? Nós temos coisas aí ditas virtuais, coisas que são morais, que não são palpáveis, que não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, né? Que são morais, mas que fazem parte. Nós temos leis estabelecidas, né, pelos homens. Ali o apóstolo Paulo falou de homens que se apostataram da fé e que aí eles dizem, olha, é lei agora, não vai ter mais casamento, acaba o casamento, não precisa de casamento. E a gente enfrenta muitos problemas aí. Quando eu tive a oportunidade de viajar para alguns países, quando chega nesse país, eu gosto de reparar, eu gosto de prestar atenção em relacionamentos. Muita coisa me chama a atenção. Lá no Paraguai, por exemplo, o pessoal não se casa. Eles não se casam, eles moram junto e tem gente que já está com a 6ª família, tem gente que já está na 8ª família. Eu conversei com o pastor lá e ele falou assim, não, isso aqui é comum. Vai falar de adultério para um camarada desse, assim, de primeira, sem preparar o coração dele. Ele já foi aculturado, para você ver, desde criança que ele tem isso na cabeça. Aí você chega lá, um belo dia você chega lá, ele está com 40, com 50 anos, você chega lá e quer mudar essa realidade dele. Vocês estão vendo como é que a coisa é séria? Como que entra também aí influências culturais? Então é uma coisa muito séria. O corpo também fala de necessidade, olha que coisa interessante. O corpo sente fome, sede, vontade de dormir. E o próprio Jesus Cristo, ele fazia questão de dizer, olha, o Filho do Homem não é diferente de vocês. Eu não tenho onde recostar a cabeça. Teve uma ocasião, né, pastor João, que disse que eles estavam cansados, não foi? Aí eles pegaram o barquinho e foram para o outro lado. Eles estavam cansados, de multidão, de gente apertada, eles estavam cansados, com dificuldade. Quer dizer, eles também se cansam, Jesus também se cansou, mostrando que ele, como homem, não tinha diferença nenhuma dos homens. Como homem. 100% homem, 100% Deus. O que mais você pensou sobre corpo? Quando Paulo fala assim que nós somos membros uns dos outros, eu fico pensando, casal, sobre algo interessante, sobre as células. Você sabia que a célula que vocês têm no couro cabeludo, ela é totalmente diferente da que vocês têm na palma da mão? Sabiam disso? E onde é que está a liga? Eu fico preocupado, onde é que está a liga? Onde é que está o intermeso? Onde é que está onde é que está o elo? Como é que uma célula tão diferente, lá do couro cabeludo, ela se liga a outra célula da boca, a uma mucosa da boca que é totalmente diferente? Não é perfeito demais para a gente duvidar de Deus? É perfeito demais. Sim. Nós somos o corpo de Cristo. Assim como nós somos diferentes, né, o corpo também tem vários membros diferentes, aonde serve para a gente amadurecer, né? Assim como o corpo começa a crescer, desenvolver, vai amadurecendo, eu vejo como quando a Bíblia fala sobre nós somos o corpo de Cristo, assim também nós somos diferentes um do outro, né? Tem um que mais é introvertido, outros são mais nervosos,
E isso nós vamos aprendendo um com o outro para que o corpo, em conjunto, a igreja, nós possamos amadurecer e aprender a viver com as diferenças uns dos outros. E assim o corpo chega a um ponto amadurecendo, né? Crescendo, amadurecendo com as diferenças uns dos outros. Isso, interessante. Olha como é que Jesus pega e reúne 12. Eles tinham o mesmo pensamento? Tinham. Eles tinham o mesmo biotipo? Certamente não. Eles tinham a mesma idade? Eles tinham as mesmas aspirações? Vocês estão vendo que coisa interessante? Só Jesus mesmo para explicar essa ideia de corpo. Então você fechou com chave de ouro a questão da célula, né? Como é que uma célula diferente poderia ajudar a outra? Quando Moisés fala também que ele era pesado de língua, Deus curou ele? Deus curou ele do problema que ele tinha de língua? Não. O que Deus falou para ele? O que Deus falou para ele? Não é por acaso teu irmão Arão, homem eloquente? Sabe o que é ser eloquente? Falar bem. Ter o dom da dialética, da retórica. Articular bem as palavras, ter argumento. Deus falou assim, fica tranquilo. Você é um velhinho de língua pesada, segundo o Cláudio Duarte, você é um velhinho, eu vou te dar outro velhinho, mas só que esse velhinho aqui fala. Olha só, Arão sendo boca de Moisés. Moisés estava nesse processo de amadurecimento. O tempo que ele ficou no deserto foi para amadurecer, o tempo que ele voltou do deserto foi para amadurecer. O tempo que ele estudou e ficou na casa de Faraó, tudo providência de Deus. Certamente, Joquebede, Arão e Miriam acham que eles fizeram alguma coisa, bobinhas. Eles não fizeram nada. Deus só criou a oportunidade para eles fazerem. Mas Deus já sabia de tudo desde o início. Deus sabe todas as coisas. Sabe ou não sabe? Então ele já sabia. Então, eles devem ter ficado na cabeça assim, nós fomos quem influenciamos, né? Nós, isso aqui é só para ilustrar, tá, queridos? A Bíblia não fala isso não. Nós fizemos alguma coisa, não fizeram nada não, foi Deus que fez tudo. Então, se tem um controle sobre o corpo da igreja, se você tem um controle sobre o seu corpo, que é o seu cérebro, a sua mente, o seu pensamento, né? Eu brinquei aqui na outra segunda-feira. Não vai acontecer isso, do seu pé querer, sua perna querer ir para um lado, sua cabeça querer ir para o outro. Vou contar um negócio para vocês engraçado. Às vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa que isso acontece com a gente. Quantos aqui já passaram por um cruzamento e passou e foi longe de casa e falou, gente, o que eu estou fazendo aqui? O carro passou direto. Teve um dia que eu passei, olha lá, teve um dia que eu passei nos 3 sinais, irmão, eu estou assim, gente, eu não lembro que eu passei naqueles sinais. E o que eu estou fazendo aqui tão longe de casa? Né? Caçando indaca. Mas um dia, deixa eu contar um negócio para vocês, um dia a gente estava num desfile, eu fui militar por 30 anos, já falei isso aqui, toquei na banda de música do batalhão, e aí nós temos uns comandos lá, você já deve ter visto esses desfiles marciais, né? Tem um guia na frente, ele dá um comando para a direita, eles viram para a direita, para a esquerda, viram para a direita, e nós temos um agravante que é o instrumento, a gente tem que estar marchando, tocando, olha só, marchando, tocando, respirando e prestando atenção no que o mestre está fazendo. E aconteceu um colega nosso, ele toca contrabaixo, aquele bitelão, sousafone, que o pessoal chamava antigamente de tuba, aquele bitelão do gato na tuba. E o nosso chefe deu um comando, e foi tão engraçado, e a gente tinha que virar para a esquerda, depois a gente virava para cá, e o desfile todo passava na nossa frente. Ele virou errado, tinha que virar para a esquerda, ele virou para a direita. Só que ele virou só a perna, porque ele ficou prestando atenção no pessoal virando. Foi muito engraçado. Ele virou o corpo todo com contrabaixo e a perna dele para lá. A cabeça querendo ir para o lado e as pernas para o outro. Literalmente. Isso muitas vezes acontece com o corpo. Acontece ou não acontece? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha o que a Bíblia diz sobre o corpo. Muitas vezes tem pé que fala para o corpo assim, eu não quero ser pé mais não. Não quero ser pé mais não. Você se vira. A partir de hoje eu quero ser boca. Tem boca que fala assim, eu não quero mais ser boca nesse corpo, não quero mais ser boca. Eu quero ser mão. E a Bíblia fala que o homem é o cabeça, né? Mas quando traz essa ideia, as mulheres geralmente pensam que é algo de submissão, é algo assim de ficar debaixo do pé, e não é, lado a lado.
Segundo os judeus e as suas tradições, a mulher não foi tirada do lado do homem. Segundo os judeus, o original, a mulher foi tirada da barriga. Olha que coisa interessante. Quer dizer, o homem gerou, né? Foi desligado uma parte do homem, foi tirada uma parte do homem. Quer dizer, da frente. E deve ser por isso que de vez em quando elas querem ter o controle, né? Eu falo que a mulher, aquela boa ideia, aquele negócio do controle, né? Que você está no sofá e ela querer o controle, aquilo é algo que está introjetado dentro delas. Mas, querido, isso é só uma brincadeira, mas de certa forma, se você for olhar o Antigo Testamento é muito machista. Você quer ver? Eu vou te falar de 3 fases interessantes da vida em família. Nós temos uma fase da vida em família no Antigo Testamento. Nós temos uma fase da vida em família com Jesus. E nós temos uma fase da vida em família já lá no livro de Atos e nas falas do apóstolo Paulo. Você consegue perceber essas 3 fases? Você consegue perceber que elas têm diferença? Elas têm diferença, mas elas não se desligam. Alguém chegou a perguntar para Jesus sobre divórcio, e Jesus falou assim: o que Moisés falou? O que você lembra que Moisés falou? O que está escrito na lei? Então vejam que é contextual. Contextual. Naquele tempo, mulher não podia trabalhar, mulher não podia falar, mulher não podia fazer o que mais? Administrar, mulher não podia pregar. Você pensou se nós fôssemos tão radicais, e existem grupos radicais por aí afora, que querem aplicar isso hoje a ferro e fogo. Não, tem que ser assim, mulher tem que ficar na dele. Você jamais subiria para cantar lá na frente, querida, bonita igual você cantou, se fôssemos pegar pela Bíblia a ferro e fogo. Você jamais sentaria naquela cadeira, tocando aquele violãozinho, com toda a liberdade, olha, com toda a liberdade que Deus te deu. Vocês estão vendo como é que a coisa é séria? Então, se você for observar isso, nós temos 3 momentos contextuais. Como é que a gente ficaria hoje, como é que a gente conseguiria viver hoje, sem essa nova configuração de família? Hoje tem que, sai marido para trabalhar, sai esposa para trabalhar, não é verdade? Aí quando vem bebê, a gente tem que estudar, o que eu vou fazer? Nós temos que fazer um curso, como é que nós vamos fazer com esse bebê? Porque está todos os dois trabalhando, eu vou deixar esse bebê com minha sogra, eu vou deixar esse bebê na creche, ou nós vamos contratar uma babá? Não vamos contratar babá não, porque tem uns negócios aí que eu vi, umas câmeras filmaram, o negócio é muito feio. Não, vou deixar com minha sogra, não vai dar trabalho para ela, tadinha, ela já viveu tanto, já criou tantos filhos. Vocês estão vendo como que novas configurações que não tinham naquele tempo, tem nos dias de hoje? Novas configurações para o próprio corpo. Os nossos alimentos hoje são totalmente diferentes daquele tempo. Vocês sabiam que o trigo que a gente come hoje, nem esse trigo integral, tem gente que fala assim, trigo integral, esse trigo aqui é integral. Nem esse trigo integral aí se compara, nem, não chega nem aos pés daquele trigo daquele tempo, que era realmente integral. Vocês estão vendo que é um conjunto de coisas, que o seu corpo é imbuído, que o seu corpo é levado? Isso pensando cientificamente, do lado do conhecimento, e pensando também espiritualmente. Como é que o meu corpo tem se envolvido nessa situação de vida, de casamento, de igreja, de Bíblia? É algo para a gente refletir, é algo para a gente pensar. Um dia, eu chamei um paciente meu, eu falei para ele assim, quantos encontros você tem com você? Ele falou assim, hã? Quantos encontros você tem com você por dia, por semana? De novo. A 3ª vez eu falei, quantos encontros você está tendo contigo? Me explica isso. Eu falei, rapaz, quantos encontros você está tendo com você? Pensando, refletindo, desligado de mulher, cachorro, papagaio, desligado de tudo. E não pense que aquele futebol de final de semana, que aquela cervejinha de final de semana, que aquilo que você faz de final de semana, não pense que isso é ter um encontro com você. Eu sempre bato na tecla de que Deus nos fez perfeitos, é perfeito isso. 24 horas, 8 horas para trabalhar. Trabalhar é desprender esforço.
A Bíblia fala que é desprender ou gerar esforço. Trabalho é isso. 8 horas para dormir, descansar. Dormir é dormir. Dormir não é dormir na igreja, dormir não é trabalhar, dormir não é lazer, lazer não é igreja, lazer não é trabalho. Até psicologicamente isso já foi estudado, isso não é uma coisa, não é a outra. O que é lazer? Lazer é lazer mesmo. É de quando você está fazendo o que você gosta, né? E que bom se você aproveitar uma parte desse tempo de algo que você gosta, dessas 8 horas, para que você faça algo que você goste. Você estando bem consigo mesmo. Inclusive meditando. O pessoal bate muito na tecla de meditar. Não meditar, negócio de técnico do Oriente, esse negócio da nova era, não sei o que tem. A própria Bíblia traz a palavra meditar. Eu não sei o que acontece com a cabeça dos crentes, que eles se apropriam de algumas palavras e eles denominam essas palavras como algo mal, como algo ruim. Vivendo automático. Isso. Olha que interessante o que ele falou, né? É algo que a gente vai falar bem mais lá à frente, a questão da tecnologia e a questão das nossas vivências. O que isso fez com a gente? Olha esse tempo agora, né? Nós somos obrigados. Nós somos obrigados. Ô, gente, tem um negócio de um Pix aí que é segundo. Eu não tenho mais que enfrentar a fila de banco e preocupar com a cabeça. É segundo. Fui pregar na igreja ontem. O menino sabe disso. E o pastor já veio perguntando meu Pix. Antes de eu ir. Falei, rapaz, esquece esse negócio de Pix. Não quer saber disso não. Vocês estão vendo? Então, falando sobre corpo ainda, nós estamos falando de coisas palpáveis. Nós estamos falando de físico. Nós estamos falando de coisas táteis. Ó, físico, sólido, corpo. Mas, de certa forma, eu preciso cuidar do meu corpo? Preciso? Claro que eu preciso. Tem que fazer manutenção. Tem que fazer manutenção, irmãos. Porque o só comer, trabalhar, fazer uma série de outras coisas também, alcança o nosso físico. Olha, eu já falei, vou falar de novo. Nós somos 3 instâncias, corpo, alma e espírito. Essas 3 instâncias conversam. Essas 3 instâncias dialogam. E elas dialogam muitas vezes quando você está dormindo. Elas dialogam muitas vezes quando você está descansando. Elas conversam, elas resolvem problema. Quando uma não dá conta de um problema, ela joga para outra, sabia disso? O seu próprio cérebro, ele fica buscando soluções, ó. Você quer ver como é que seu cérebro fica buscando solução? Quer ver, ó? Favo de mel. Quem não pensou? Porque é o contexto dele. Ele trabalha com isso. Pois é, ó. Você está vendo? Ele deve ter pensado mais rápido que todo mundo. Mas certamente você pensou no favo de mel. O seu cérebro foi procurando assim, ó. O que é um favo de mel? Ai, meu Deus, o que é um favo de mel? O que é um favo de mel? O que é um favo de mel? Para quê? O seu cérebro entende que ele vai ganhar um prêmio, ele vai ganhar, que ele tem que chegar, ele vai entender que tem que chegar na frente. Ele vai entender que é importante procurar essa informação. E aí esse próprio cérebro vai gerar em você uma situação de satisfação. Opa, descobri, favo de mel. Opa, eu penso. O favo de mel existe, está aqui dentro, está dentro da cachola, está na memória. É muito interessante isso, né? Essa busca pelo cérebro. Então essas instâncias, elas conversam, elas resolvem problemas, elas interagem. Só para você ter uma ideia, eu não tenho mais, 2 pacientes que acordavam com mancha roxa no corpo. Como se fosse hematoma. Não foi pancada, não foi o marido que bateu. Aquilo aparece. O que é isso? Ela não fala, ela é uma mulher que não fala, que nunca falou. Ela sempre carregou carga. Quando ela conta, ela fala assim, eu sou muito cansada, eu vivo cansada, desanimada. Quando eu tinha 12 anos, eu carregava peso nas costas. Eu fui morar com a minha irmã, mas eu era muito mais empregada.
do que criada por ela. Ela não fala. O que acontece? Quando ela dorme, o que acontece? Isso boia, isso vem à tona. Quando você dorme, você está mais absorto, você está mais tranquilo. O inconsciente vai, opa, está na hora. Vai lá e cava aquilo lá do fundo, joga para a superfície. E tem muitos casos de traição de marido com mulher que são traumas do passado, isso é coisa lá da sua infância. E talvez seja até quando você estava no útero da sua mãe. Tem alguns casos. Tá? Não coloca isso, não joga isso tudo na conta do útero da sua mãe. Não joga tudo isso no trauma. Tem um quê de caráter, tem muitas situações, tem muitas coisas. Por isso que é multifatorial. É um conjunto de coisas. Eu gostei desse negócio. É um conjunto de coisas. Eu gostei desse conjunto de coisas. Hã? Como é que é? Um reino, Basileia, um conjunto de coisas. Então, quando nós... Mas, pastor, por que eu tenho que saber sobre corpo, saber sobre alma, saber sobre espírito? É aula de teologia? É aula de antropologia? É aula de biologia? É aula de anatomia? Não, não é aula. Ninguém aqui está querendo dar aula. Outro dia eu contei aqui, na segunda que eu vim aqui, eu pensei assim, Deus, por que a gente precisa... Eu vendo um vídeo de uma igreja vazia, né? E eu pensei assim, Deus, por que a gente precisa ir na igreja? Não é porque eu tinha tantas respostas, eu achei que tinha tantas respostas. E Deus me disse assim, a gente vai na igreja, vocês vão na igreja para se inspirarem. Aí eu fui olhar o sentido da palavra inspirar, vem de inspirare do latim, que é puxar para dentro. E aí ontem eu brinquei na igreja do pastor Adilson que até a nossa inspiração eles roubaram tocando uma máscara na gente. Né? Até para inspirar, você tem que ficar chupando o próprio gás carbônico, né? Mas é para a gente se inspirar. Inspirar e depois sair daqui, meditar. O Salmo 1 fala sobre isso, meditar na palavra, né? De dia e de noite. O que é meditar? É ler. Depois, puxa vida, não entendi porcaria nenhuma. Depois lê de novo, não entendi nada. Lê de novo, lê de novo. Aquele eunuco, Deus mandou Filipe, né? Eu estou lendo esse negócio aqui, vai um monte de vezes, eu leio. Quem que esse camarada está falando? Está falando Isaías, né? Quem que esse camarada está falando? Ele está falando dele, está falando da pessoa, eu não estou entendendo nada. Aí Filipe explicou para ele. Porque quando a gente não tiver alguém para explicar para nós, quando nós tivermos um profeta, um teólogo, um sacerdote, alguém para explicar, nós vamos ter que meditar. O que é meditar? É ler de novo, ler de novo, ler de novo. Quando der lá para a 10ª vez, você vai chegar à conclusão, você continua não entendendo nada. Isso é importante, você já chegou a algum lugar, olha, você chegou num pensamento, puxa vida, não entendi nada. Quando você pegou para ler, nem esse pensamento você tinha. Então, você caminhou, você deu um passo. E aí o que acontece? Aí você vai meditar, você vai pensar sobre isso. O que essa palavra quer dizer? O que essa palavra quis dizer para Davi naqueles dias, quando Davi disse que até os meus ossos adoeceram. O homem estava em depressão. Eu estava lendo o Salmo, depois o Salmo 38, né? Li o Salmo 138, o Salmo 38 essa semana, e ele falando de dor. Ele falando de dor no corpo, ele falando de angústia, ele falando de dor nos ossos. Até meus ossos envelheceram, secaram. E pelo jeito também, pastor João, até insônia ele estava também. Ele não dormia. Ele falou assim, meus amigos afastaram de mim. Ninguém está nem aí para mim, igual o Jó. Jó disse assim, olha, o meu hálito está tão horrível, o meu hálito está tão fétido, está tão putrefato, que a minha mulher se vira, se afasta de mim. Certamente ele foi levado para um leprosário, né? Não, nós estamos falando de corpo, tudo de corpo. Olha o que o pecado faz no corpo, faz com o corpo. Quer dizer, uma atitude, um comportamento, um pensamento, uma reflexão te leva a fazer algo errado com o corpo e depois o corpo sofre. Não tem um ditado que diz? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Vocês estão vendo? Que coisa interessante. Como essas instâncias estão ligadas? Mas por que isso? Isso é para a gente se localizar nesse casamento. É para eu me localizar como corpo nesse casamento. E quantos casamentos têm sido desfeitos por causa do corpo? Eu já conheci várias mulheres, eu já atendi várias mulheres, no aconselhamento pastoral, na clínica. Uma delas, ela queria suicidar.
Eu descobri que ela queria suicidar, eu falei assim, não, peraí, não morre ainda não. Eu quero conversar com você. Vai lá na minha clínica, na rua tal, número tal. Ela foi. E aí me contou a história dela. Me mostrou foto dela mais nova. Ela não era gorda daquele jeito. Ela não tinha tantos problemas de coração no joelho, de diabetes. Era uma mulher nova. E ela me contou que ajudou o marido dela a estudar, trabalhava, pagava os estudos para o vagabundo, pagou o estudo para ele. Ele deu fora, pagou a passagem dele para o exterior, ele foi para o exterior, foi morar lá. Ela disse assim, eu acho que ele não arrumou essa mulher lá não, ele já tinha ela aqui, porque quando chegou lá, com um mês, ele já falou que não queria mais nada comigo e tal e tudo mais. E o plano era levá-la. Então assim, vendeu casa, vendeu tudo, ele tirou tudo, ele sugou tudo que ela tinha. E ela disse, agora eu estou gorda, eu estou doente, ninguém mais me quer, nem trabalho eu consigo, e tem mais esse problema. Eu falei, vai falando, deixa fluir. E ela falou assim, eu fico pensando às vezes, será que ele me largou porque eu era gorda? E pelo que ela contou, ela engordou por causa dele. Ela chegou ao ponto do que chamam aí fora de obesidade mórbida por causa dele. Então tem casos e casos. Eu quando viajo para outros países, as poucas vezes que eu já viajei, já falei para vocês, eu gosto muito de ver relacionamentos. E lá em Israel, pastor João, eu vi que as famílias iam para a sinagoga na festa tabernáculos, naquela semana da festa tabernáculos, eles iam para a sinagoga e eles chegavam 1h da manhã no hotel, chegavam 1h da manhã em casa. Eu ficava vendo os maridos chegando, com um menino aqui, ó, do lado aqui, ó, um menino aqui do lado, o outro no carrinho, o outro da mão, aqueles monte de menino. As mulheres seguravam o menino, não, eles que seguravam os meninos. Nos desfiles que a gente fez lá, por onde a gente foi, todo lugar eram eles. Chegavam 1h da manhã, num carinho, num amor. E eu perguntava para o guia assim, vem cá, esse negócio é assim mesmo, eles estão fazendo isso só para mostrar uma imagem do que eles não vivem. Não, eles são assim. Eles são assim 24 horas por dia. Eles são família, eles são fechados, assim, ó. E se você tocar, se você machucar, se você arranhar alguém da família ali, o chefe da família investe sobre você e ele te atropela, ele te tratora. As mulheres, deixa eu contar para vocês como são elas. Todas gordinhas. Sabe quem que eu vi magrinha lá? Só as meninas que são do exército. Estranhozinho desse tamanhozinho aqui assim, 17 anos, 18 anos. Tudo magrinha. Mas também correndo igual papalégua naqueles desertos o dia inteiro, né? Com fuzil nas costas. Eu vi, ninguém me contou, no Mar Vermelho, indo para a praia. Uma ia, a outra ficava aqui, ó, com o HK nas costas, de roupa de banho, debaixo da cobertura. Ela voltava, pegava o dela, a outra ia. Eu vi ela bebendo água no shopping, no bebedouro. Eu vi a Bíblia ali naquela hora, aqui, bebendo água, e ó, um olho no gato, outro no peixe. E o Kurt, o dono do hotel que a gente estava, ele falou que todos os amigos dele, que serviram o exército com ele, uma boa parte ainda morava em Israel. Uns 80% ainda moravam em Israel. O Kurt devia ter uns 60 anos. Ele recebeu a gente lá no hotel, em alguns lugares que ele estava também. E ele falou uma coisa para o líder da caravana. Ele falou assim, olha, dos meus colegas que serviram o exército comigo, ninguém se separou. Esse camarada que vocês ficam vendo aí, ó, com essas mulheres gordinhas, cheias de filho que passam aí, são eles. Eles não separam porque a mulher engordou. E a mulher também não separa dele porque ele engordou. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. E a festa de 7 dias? O que aquele povo come e dança e bebe? No deserto de Engedi, na abertura do deserto de Engedi, tinha mesa que ia além daquela porta lá assim, ó. Você chegava em uma assim, ó, só pão. Você chegava na outra, só queijo.
Você chegava na outra, só carne de cordeiro, tudo quanto é jeito você imaginar. Frita, cozida, linguiça. Suco natural, gelado, toda hora, todo minuto. A gente pegava no hotel, no restaurante do hotel, enchia as nossas garrafinhas para ir para coisa. Bebia lá à vontade, lá enchia a garrafa e ia para os nossos passeios. E em todos esses lugares que eu ia, eu observava. Camarada, com a mãozinha dada com a mulher dele. Nós fizemos um desfile, chama Marcha das Nações. Fizemos um desfile lá, aí fica sentados os veteranos de guerra e várias pessoas, várias autoridades israelenses sentadas, a gente passa desfilando. Aí eles aconselharam a gente, quando a gente for, a gente levar bastante chocolate. Aí eu fui nesses distribuidores aí, comprei bastante chocolate. Por fim, você não sabe mais o que você dá para eles, porque se você tiver com a camisa do Brasil, eles arrancam. A mulher queria meu chinelo, eu estava com o chinelo com a bandeirinha do Brasil. Chegou uma velhinha perto de mim. De onde você é? Inglês, perguntou em inglês, né? Eu falei, sou do Brasil. Tá. Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? O chocolate acabou. Eu comprei tanto chocolate, foi tudo embora. Querendo meu chinelo. Irmão, você olha para aquele povo, você deve ter assim, uns 90 anos, 90 anos. Atravessando a rua, mãozinha dada, abraçadinho. Eu olhei aquele negócio e falei, gente, eu preciso aprender a casar. Eu preciso aprender a ser crente. Por quê? Porque eles entenderam, a maioria deles entenderam essa questão do corpo. Um dia a gente vai ficar velho. Tem muita gente lutando contra o envelhecimento e contra a morte. Tem gente que põe fio de ouro no rosto, né? Puxa daqui, puxa de lá. O Brasil é o segundo maior país em intervenções estéticas no mundo. Vocês sabiam disso? E não adianta lutar. Eu já cheguei à conclusão, irmãos. Não vou largar o que eu tenho para que ninguém roube a minha coroa. Eu cheguei à conclusão. Entendeu? Não vai, não adianta. Eu não vou conseguir ser jovem até morrer. Não vou conseguir. Então vocês estão vendo que o corpo deteriora? O corpo é um gênero perecível. Nós precisamos pensar sobre o nosso corpo. Mas, por um outro lado, nós temos que cuidar dele enquanto podemos cuidar, enquanto somos novos, enquanto somos jovens. Então, tem gente, por exemplo, que sabe que não pode comer esse veneno desse açúcar e come açúcar. Diminui, evita, diminui. Sal. Né? Hoje apareceu intolerância à lactose, não tinha isso. O pessoal fica, mas... eu não entendo, por que naquele tempo a gente comia banha de porco de manhã, no café da manhã, um pedaço de tocinho, tirava da fumaça, fritava e comia e saía para a roça? Você falou certo, saía para a roça, para capinar. Hoje você come para sentar de trás do computador, ué. E esses alimentos, as atividades não são as mesmas. Eu falei para você que de 3 contextos, um contexto do Egito e deserto, um contexto do tempo de Jesus e um contexto depois de Cristo. Aí eu fico pensando, e quero te levar a pensar também, será que as vivências, as famílias, os corpos, os trabalhos, os alimentos, era do mesmo jeito? Já parou para pensar sobre isso? Será que era do mesmo jeito? Será que eles viviam do mesmo jeito lá do deserto, ou do Antigo Egito? Eu estou terminando já. Pode passar para frente, querido? Ou querida? Ah, tá. Agora não é o Renato mais não, é o Vini. Ali fala o seguinte, que a alma, nós vamos falar de corpo, eu vou só fechar com a alma aqui, agora não vamos prosseguir muito mais não. A alma, na verdade, ela é considerada como sopro de vida. Ela é considerada como aquilo que nos dá a vida. No Antigo Testamento e no Novo também. No Antigo Testamento, você vai encontrar a palavra nefesh. No Novo Testamento, você vai encontrar a palavra psique, ou psirre. Ok? Então, nós vamos encontrar isso lá. Nós vamos encontrar isso lá no Antigo e no Novo Testamento.
Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ideia, não vamos discutir teologia aqui, se você pensa diferente, não tem problema. O mais importante, o que eu ensinava para os meus alunos lá da escola dominical, os membros da minha igreja, eu explicava o seguinte, olha, não importa se você é mesotribulacionista, eu sou antitribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou milenista, amilenista, não importa. Sabe o que importa? É que isso vai acontecer. O que importa é que isso é fato. Então a questão de alma, o que eu quero passar aqui hoje para você, é que nós temos uma alma. E que ela se comunica com o corpo, ela se comunica com o espírito, ela faz uma mediação, né? Ela faz um meio de campo aí, entre corpo e espírito. Camisa dessa. E se ela, como ela funciona, o que ela é, eu não sei. A crença que se tem no Antigo e no Novo Testamento, pelo que está escrito no Novo Testamento, segundo o Eclesiastes capítulo 12, é que quando o seu corpo morre, a sua alma, o seu sopro de vida, morre junto com o corpo. E o seu espírito volta para Deus que o deu. Essa é uma linha. Uma outra linha é que a alma e o espírito são feitos, entre aspas, da mesma substância. Sopro, pneuma, ruar. E quando o corpo morre, a matéria se desfaz, a matéria vai virar pó. Vai ou não vai? Ninguém vai fugir disso aqui. Tudo que você tem no corpo aí agora, e o seu próprio corpo, veio da terra, vai voltar para a terra. Tudo. Até o seu ouro, até o seu brinco de ouro. Tudo. Veio da terra, vai voltar para a terra. Porém, alguns creem que a alma vai se desfazer juntamente com o corpo, o espírito vai voltar para Deus que o deu. A diferença da alma e do corpo, da alma e do espírito, é que o espírito é eterno. O espírito é eterno. Lembram também, lá em Eclesiastes também, que a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade nos homens? Deus colocou a eternidade no homem. Então é o espírito. É o espírito que Deus colocou. Bom, independente da linha que você pensa, se a alma vai se desfazer com o corpo, ou se ela vai se fundir com o espírito numa substância só e vai subir para Deus, o certo é que você tem a alma, amém? O que é a alma? A sede das suas emoções, dos seus pensamentos, a sede dos seus sentimentos. Dizem alguns estudiosos por aí, que são estudiosos mesmo, pesquisadores da glândula pineal, que o lugar que a alma habita é a glândula pineal. Muita gente diz que é no coração, né? O mundo ocidental fala muito de coração, não é verdade? Quando fala de amor, não é? Valentine's Day, Dia dos Namorados, fotinha na praia. Por vídeo, né? É metade, um faz a metade, outro faz a metade. Mas, em diversos países, em diversas culturas, algumas culturas acreditam que a alma está, alguma cultura acredita que a alma está no fígado, outros acreditam que a sede da alma é no rim. Você já viu lá na Bíblia, fala assim, esquadrinha os meus rins? Para que Deus vai querer esquadrinhar rim, se não tem algo espiritual ali no rim, se não tem algo da alma no rim? Não é interessante? Os judeus ortodoxos, os judeus até cabalistas, eles acreditam que a alma, ela fica no rim. Mas um acha que é no fígado, outros acham que é em todo lugar e tal. Não importa muito a sede dela, onde é que ela mora, não. Tem gente preocupada, onde é que minha alma mora? Ela mora no seu corpo. Amém? Eu sou um estudioso também da glândula pineal, eu acho muito interessante, depois nós vamos falar mais sobre ela aqui, né? Estamos falando de corpo, eu vou falar mais sobre ela aqui também, né? Pastor, por que isso? Porque isso pode influenciar o seu relacionamento com esse camarada. Pastor, por que isso? Porque isso pode influenciar o seu olhar sobre os outros, o olhar dos outros sobre você. Por que isso? Porque isso me faz pensar se eu sou importante ou se eu sou útil no corpo de Cristo. Tem gente que carregou o corpo de Cristo a vida toda, 30 anos. Aí um dia que o pastor bate a bola na trave, o pastor jogou 10 no gol. Ó, o pastor marcou um gol de novo, ó, de placa, um gol. 9 gols. Aí o dia que bate uma na trave, você não vale nada. Essa mulher sua não vale nada. Eu vou sair dessa igreja. Eu não quero ficar aqui. Fulano não vale nada. Fulano é isso, fulano é isso. Vocês entenderam?
Por quê? Porque ele foi útil. Ele se sentiu muito mais útil. Igual aquele irmão que ficou em casa, trabalhando igual um burro. Aí cobra do pai: você nunca me deu um pedaço de cordeiro para eu comer com meus amigos, um cabrito. Mas estava aí, é tudo seu. Você sentia um escravo. O outro, que era mais novo, que ainda era escravo do regulamento, porque não estava na hora ainda da partilha ser feita, da herança ser distribuída, se achou livre. Olha que coisa maluca, que coisa doida, dois pensamentos diferentes. Então nós estamos falando de corpo, é para que você entenda que o seu corpo pode influenciar seu relacionamento. Como você vê seu corpo, como o outro vê o seu corpo. E como é que você usa o seu corpo? Tem umas situações que algumas mulheres me contam, irmãos, que eu, depois, assim, fora do atendimento, eu choro. Ela ainda não encontrou esse lugar de amor. Estou procurando um amor. Você é tão bem casada, seu marido tem um bom emprego, ganha bem, você tem filhos maravilhosos. Não encontrou esse lugar ainda. Não encontrou esse lugar de amor. E muitas vezes direciona para onde? Para o corpo. Ela não sabe por quê, mas ela acha que o corpo dela não agrada o marido dela. E tem muito marido também que ele acha que esse corpo não agrada. Beleza? Vamos ficar por aqui. Já é 9h10, tá bom? Nós vamos prosseguir, são em 3 tempos. Então nós vamos entramos nessa segunda parte, falar em 3 tempos. Depois nós vamos falar de espírito, vamos dar uma relembrada em alma, vamos falar um pouquinho de espírito. E depois, promessa minha, já está nos slides, já está pronto. Depois nós vamos falar de amor, nós vamos falar de sexualidade, né? Nós vamos mexer nos negócios aí. Vamos falar de sexualidade, vamos falar de ansiedade e vamos falar de comunicação. Qual é a língua que ela está falando? Qual é a língua que ele está falando? O que será que ele quis dizer com aquele olhar? Por que será que ela não falou aquilo que eu esperava que ela ia falar? Por que será que tem uma lacuna em branco, tem uma interrogação nesse lugar aqui? Vamos estar falando sobre isso. Vamos orar? O nosso bate-bola realmente é esse. Então, é bem participativo mesmo, tá? Então você se prepara, porque eu vou te perguntar, vou levar o microfone para você, vou mexer com você, tá? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse povo que veio, muito obrigado por aqueles também que estão assistindo online. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor recolha toda palavra frívola, mal falada, tudo aquilo que não edifica, e perdoa os nossos pecados, Senhor, tem misericórdia de nós. Limpa o nosso coração, porque nenhuma instituição, nenhuma pessoa preparada, nenhuma autoridade pode fazer isso. Somente o Senhor, Deus. Nos faça voltar atrás quantas vezes for preciso. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a nos apropriarmos do perdão, Senhor. Também encha-nos de gratidão e nos dê a Tua paz para vivermos esse tempo difícil, Senhor. Mesmo com pandemia, mesmo com desempregos, mesmo com tantas mortes, nos dê a Tua paz e nos ajude. Nos ajude, nos dê piedade, Senhor, para podermos andar nesse tempo difícil, empatia. Usa a nossa vida, a nossa boca, o nosso conhecimento, a palavra do Senhor que habita em nós, através do Teu Espírito Santo, Deus. Restaura a nossa vida, restaura o nosso casamento, restaura a nossa família, Senhor. Eu te peço isso crendo em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter vindo, foi uma bênção você ter se deslocado da sua casa, deixado seus afazeres e ter vindo. Na primeira segunda-feira do mês de junho, dia 7 de junho, nós estaremos aqui de novo. Muito obrigado, viu? Amém. Deus abençoe e até dia 7, tá bom? Daqui um mês nós nos encontramos. Não pode.